Olá, Olá, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde de todo mal. Amém. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Tratando do pecado. Geralmente, quando fala geralmente, você diz assim, geralmente eu acordo 6 horas. Então, geralmente é sempre. Se houve que há entre vós fornicação e fornicação, tal que nem ainda entre o gentio. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando gentil. Quando fala gentil, somos nós que estamos já com Deus. Então, Paulo está falando aqui que entre nós existe essas coisas que fala aqui, fornicação e fornicação. Existe traição. Paulo está falando de um homem que deitava com a sua madrasta. Aí aqui continuando, se nomeia como haver quem possua a mulher de seu pai. Ele está falando de um homem aqui que era gentil, dizia ser de Deus, né? Mas entre nós era gentil. Gentil é pessoas que já estão com Deus, mas cometia esse pecado de fornicação. E ele deitava com a mulher do seu pai. Então isso era pecado. Isso é pecado. Quantas vezes hoje em dia a gente vê isso? A pessoa diz ser de Deus, mas está pecando na fornicação. Está deitando com mulheres, com a mulher com a sua madrasta. Entende? Continuando aqui. Tais soberbecidos, e nem ao menos vós entristecer-te, por não ter sido dentro de vós tirado quem cometeu tal ação. Eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou. Então, irmão, ele estava na carne. Ele não estava no espírito. Porque quem faz esse tipo de coisa vive na carne, mesmo estando dentro da igreja, mas vive na carne. Isso é irritar o Espírito Santo. Isso é abominação. Continuando, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fazia esses atos, né? Esse ato em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava na igreja, ele estava dentro da igreja, mas ele cometia em nome de Jesus Cristo, porque ele adorava, vivia mais no pecado, na fornicação. Continuando no mesmo versículo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás. Então, Paulo determinou que ele fosse entregue a Satanás. Por exemplo, para salvar a alma dele, né, irmão? Porque se ele ficasse com a deformação nas pernas, nos braços, aleijado, né? Como que ele ia cometer esse tipo de pecado? Então, foi necessário que que Paulo, usado pelo Espírito Santo, entregasse ele a Satanás, para ele poder parar com essa fornicação, com esse pecado, para poder salvar o espírito dele, a alma dele. Entende? A maioria das vezes, Deus permite que uma pessoa que está com ele já aconteça algo por conta do pecado, da fornicação, do pecado escondido, entende? Continuando, para destruição da carne. Então ele tinha, Paulo pediu para que entregasse ele a Satanás para a destruição da carne, as obras da carne, que era a fornicação. Então foi preciso Paulo, junto com o Espírito Santo, decidir para ele ser entregue a Satanás, para Satanás fazer o que ele queria com ele, para poder ele salvar a alma dele.
Porque se ele ficar aleijado, como que ele vai fazer esse tipo de coisa? Então, a maioria das vezes, Deus permite as coisas acontecer com os gentios. Gentios somos nós. Eu já ouvi muito falar. Ah, quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo bem, eu concordo. Mas se a pessoa é nova criatura e está no pecado, dentro da igreja, o diabo toca ou não toca? Toca, porque Paulo falou que este tal é entregue a Satanás. Então o próprio Deus permitiu que ele fosse entregue a Satanás, para poder parar com o pecado, com a fornicação. Entende? Continuando aqui, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, que é a alma dele, né? Então, é ele mesmo dentro da igreja fazendo essas coisas. Como tem muitos aí que tá dentro da igreja com o Senhor Jesus, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Porque muita gente sabe que a pessoa tá no pecado, é a pessoa ali. Muita gente, o que a gente mais vê hoje é essas coisas. Amém? E temos que, se nós estamos com Jesus, temos que largar o pecado. Não podemos ficar dentro da igreja no pecado, principalmente nesse pecado grave. Todo pecado é grave, tá? Tem que se arrepender dos pecados e tem que viver na santificação. A vida com Jesus é santificação. Você tem que sempre fugir do pecado. Você não pode ficar com Deus e no pecado. Porque uma hora você vai entregar a Satanás, assim como esse homem foi. Entrega a Satanás. Ele vivia em fornicação com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. E Paulo, por autoridade do Espírito Santo, do nosso Deus, ele foi entregue para Satanás. E ele ficou no estado de carne que ele não podia cometer mais isso. E isso ele foi salvo, a alma dele. E muitos precisam passar por isso para poder para poder Deus salvar a alma dessa pessoa. Então, cuidado, fuja do pecado. Fuja do pecado. Pecado. E outra, a maioria das vezes esse pecado oculto vai atingir sua geração, vai atingir seus filhos, os filhos dos seus filhos, vai atingir 4 gerações. Tome muito cuidado. O pecado é separação de Deus. Amém? Deus te abençoe.